Imagine que você tem um plano traçado, mas a cada passo que você dá em direção à execução desse plano, alguma coisa impede você de continuar. É o que nós veremos no capítulo de hoje. O mesmo Deus que abre portas também as fecha para nos guiar ao lugar certo. Vamos ver que o progresso do Evangelho muitas vezes acontece de forma inesperada, na margem de um rio, ou em uma rua movimentada, ou dentro de uma cela escura. Confira. O capítulo começa com a chegada de Paulo a Derbe e Listra, onde ele conhece um jovem discípulo chamado Timóteo, que tem uma excelente reputação entre os irmãos. Timóteo era filho de mãe judia cristã e pai grego. Esta configuração familiar o tornava uma ponte cultural perfeita para o ministério. Um detalhe histórico e teológico que merece destaque aqui é a circuncisão de Timóteo. Embora Paulo defendesse firmemente que a circuncisão não era necessária para a salvação, conforme havia sido decidido no Concílio de Jerusalém em Atos 15, ele decide circuncidar Timóteo como uma estratégia missionária. Como Timóteo era filho de uma judia, ele era visto como judeu. Sem a circuncisão, ele seria barrado ou rejeitado nas sinagogas. Ao tomar essa medida, Paulo remove uma barreira social, permitindo que Timóteo transite livremente entre judeus e gregos para pregar o evangelho. Nos versículos 6 a 10, o tom da narrativa muda drasticamente. Agora vemos o Espírito Santo assumindo o controle total da agenda missionária, redirecionando os planos da equipe de forma sobrenatural. Paulo e seus companheiros tentam seguir para a Ásia, depois para a Bitínia, regiões da atual Turquia, mas o texto afirma que eles são impedidos pelo Espírito Santo. O texto não dá detalhes de como foi esse impedimento, se foi por meio de uma visão, uma estrada bloqueada, uma convicção interior profunda ou outra coisa. O fato é que, às vezes, o não de Deus não é uma rejeição ao trabalho, mas um redirecionamento para algo mais urgente. Após serem barrados em suas tentativas anteriores, eles descem a Troade. É lá que Paulo tem uma visão noturna de um homem da Macedônia em pé, suplicando: passe à Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo tem a visão, imediatamente ele e seus companheiros partem para lá. Atravessam o mar e chegam a Filipos, uma importante colônia romana. Esse é um marco histórico, reconhecido pelos historiadores como a primeira missão cristã documentada em solo europeu. Note que no versículo 10, Lucas muda a narrativa da terceira pessoa, eles, para a primeira pessoa do plural, nós, quando ele diz procuramos partir. Isso indica que em Troade, Lucas se juntou à equipe de Paulo. Já em Filipos, Paulo não vai para uma sinagoga, pois parece que não havia judeus suficientes ali para formar uma. De acordo com a tradição judaica, era necessário um mínimo de 10 homens adultos, chefes de família, para que uma sinagoga fosse formalmente estabelecida. Como Filipos era uma colônia predominantemente militar e romana, a população judaica era pequena. A ausência de uma sinagoga física sugere que não havia esse quórum de 10 homens. Por isso, os judeus e os tementes a Deus, que eram os gentios que adoravam o Deus de Israel, buscavam lugares tranquilos para orar, geralmente ao ar livre. Paulo e seus companheiros, então, vão até a beira de um rio, onde, ao que parece, mulheres se reuniam para orar. O fato de mulheres estarem liderando ou compondo o núcleo espiritual em Filipos é muito característico da região da Macedônia. Os historiadores observaram que as mulheres ali tinham um pouco mais de liberdade e influência nos negócios e na região do que em outras partes do império.
Entre aquelas mulheres está Lídia, uma vendedora de púrpura. O texto diz que o Senhor lhe abriu o coração. Lídia era uma mulher de negócios bem-sucedida e sua casa se torna o primeiro ponto de apoio da igreja na Europa. Isso nos mostra que Deus alcança as pessoas em lugares comuns e transforma casas em centros de hospitalidade e de fé. O fato de uma mulher rica hospedar Paulo, que era um pregador itinerante, era algo culturalmente chocante, mas mostra como o evangelho estava quebrando as barreiras de classe e status da sociedade romana. Mas o cenário muda um certo dia, enquanto Paulo e seus companheiros estão indo para o lugar de oração e passam a ser perseguidos por uma jovem escrava, possuída por um espírito de adivinhação que gritava repetidamente que eles eram servos do Deus Altíssimo. Essa cena se repete por vários dias, ao ponto de Paulo se sentir profundamente incomodado. Então ele ordena, em nome de Jesus Cristo, que o espírito saia dela, e a jovem é liberta no mesmo instante. Mas essa libertação gera uma crise econômica. Quando os donos da escrava percebem que haviam perdido sua fonte de lucro com as adivinhações, ficam furiosos, arrastam Paulo e Silas até a praça pública e os apresentam às autoridades romanas, acusando-os de perturbar a cidade com costumes contrários à lei de Roma. E então, sem um julgamento formal, os magistrados ordenam que Paulo e Silas sejam severamente açoitados. Após a surra, eles são lançados no cárcere interior da prisão, com os pés presos em um tronco para garantir que não escapassem. Humanamente falando, era o fim de uma missão fracassada. Porém, por volta de meia-noite, em vez de reclamações, os outros presos ouvem Paulo e Silas orando e cantando louvores a Deus. De repente, um terremoto violento abalou os alicerces da prisão, abrindo todas as portas e soltando as correntes de todos os detentos. O carcereiro, que estava dormindo, acorda, vê as portas abertas e deduz que os prisioneiros fugiram. Conhecendo a lei romana, ele sabia que seria morto por isso. Então, pega a espada para tirar a própria vida. Nesse momento, Paulo grita para ele não fazer aquilo, garantindo que todos estavam ali. Impactado, o carcereiro pede luz e entra depressa e trêmulo dentro da cela e se prostra diante de Paulo e Silas, perguntando o que precisa fazer para ser salvo. Eles respondem que bastava crer no Senhor Jesus. E o carcereiro crê, e naquela mesma hora da noite, ele passa a cuidar das feridas de Paulo e Silas e é batizado junto com toda a sua família. Por fim, ele os leva para sua casa e lhes dá uma refeição, celebrando com alegria a nova fé que todos haviam abraçado. Foi uma noite em que a dor se transformou em festa. Ao amanhecer, os magistrados enviaram oficiais de justiça com ordens para libertar Paulo e Silas. O carcereiro transmitiu a notícia a eles com alegria, esperando que partissem em paz. No entanto, Paulo recusou-se a sair em segredo, revelando que ele e Silas eram cidadãos romanos e que haviam sido açoitados publicamente e sem julgamento, o que era uma grave violação da lei romana. Paulo exigiu que os próprios magistrados comparecessem à prisão para os escoltarem para fora. Ao saberem da cidadania deles, os magistrados ficaram apavorados, pois temiam as punições severas de Roma. Então foram pessoalmente à prisão, pediram desculpas e, com cortesia, pediram que fossem embora da cidade para evitar novos tumultos. Após saírem da cadeia, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos, os encorajaram na fé e só então partiram. Atos 16 nos ensina 3 lições preciosas. Confie nos bloqueios de Deus. Se uma porta se fechou, Deus pode estar guiando você em outra direção. O louvor é uma arma. Nossas horas mais escuras de sofrimento podem se tornar o palco para o milagre de Deus se escolhermos adorar em vez de murmurar. O evangelho é para todos.
Em um único capítulo, vemos Deus agindo na vida de uma empresária rica, Lídia, libertando uma escrava explorada e salvando um carcereiro romano com toda a sua família. Não há ninguém que esteja fora do alcance da mensagem do Evangelho. E a nossa frase de hoje é: o terremoto de Deus nunca é para destruir, é para libertar. E o que acontece quando o Evangelho desembarca na capital mundial da inteligência? No capítulo 17, vamos ver como Paulo encara os filósofos e revela quem é o Deus desconhecido. Você não pode perder a nossa reflexão sobre o dia em que a fé e a razão se encontram frente a frente. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.